sou Jorge da Rocha Gomes, sou médico, sou formado em Porto Alegre, na Faculdade Federal de Porto Alegre, e durante muito tempo trabalhei no Rodeio Bonito, e depois que eu saí do Rodeio Bonito, eu vim para São Paulo, onde eu trabalhei em vários locais, inclusive, só para citar alguns, eu trabalhei 16 anos na Volkswagen do Brasil, trabalhei na Organização Internacional do Trabalho, onde eu fiz algumas missões na África, fiz também aqui na América Latina, nos Estados Unidos. Tive também atividades nas associativas, como presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que foi onde eu me especializei. Enfim, tenho uma vida profissional bem diversificada. Mas no final das minhas atividades aqui em São Paulo, até aposentar, eu tive duas atividades que foram mais importantes, que eram lá na Volkswagen e como professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, onde eu fiz toda a carreira, inclusive aposentei lá como professor titular. Então eu fiz científico, fiz vestibular para medicina, passei. E aí fiz o curso na Faculdade Federal de Medicina, que era a única que tinha naquela época no Rio Grande do Sul. Depois surgiu uma em Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Então lá eu fiz o curso de Saúde Pública e durante o curso de Saúde Pública, no finzinho, a gente costumava fazer uma espécie de estágio em cidades do interior que estavam precisando de um médico para substituir outro. E eu então fui lá para a cidade de Júlio de Castilhos, que era a terra de um colega meu que precisava 15 dias para substituir um médico efetivo. E lá tinha um padre que se chamava Padre Pedro, e que a gente conversou, ele ficou gostando da nossa atuação por lá, e que depois foi trabalhar no Rodeio Bonito. E quando ele estava lá, ele me chamou também uma vez para eu substituir o então médico de lá, que era o Dr. Fernando, que ia tirar umas férias, eu então fiquei 15 dias lá. E nesse período eu me adaptei ao rodeio, o rodeio se adaptou a mim, e quando o Dr. Fernando saiu, e eu já estava formado nessa época, o padre então não era mais o Padre Pedro, era o Padre Tranquilo Lorenzin, foi lá na minha casa lá em Porto Alegre, e me convidou para eu ir para lá definitivamente. Foi o que aconteceu. Isso foi, acho que foi em maio de 1960. Aí eu fui para lá e aí foi aí que eu cheguei em Rodeio Bonito, e aí começa a nossa história em Rodeio Bonito. Não era uma situação assim que eu estava acostumado na faculdade, com os hospitais lá de Santa Casa, onde eu fiz toda a minha formação prática, né, na Santa Casa. Então foi muito difícil. A luz elétrica que tinha lá era feita através de um gerador, a diesel, que funcionava, parece que assim que escurecia, 7 horas por aí, até às 10 horas da noite. Então tinha uma iluminação pública, eram poucas ruas, né? Não era asfaltado, estava muito difícil para a gente se entrosar nessas novas situações, né? Esse que atendia às 8 apagava às 10. Antes de apagar, ele dava um sinal, então a gente já corria. Mas ninguém desligava a luz nem nada, porque ia desligar sozinha, né? Então, quando ele desligava, ficava tudo completamente escuro na cidade. E a gente andava com lanterna, ou lampião e tal. E era muito, às vezes, difícil até para caminhar na rua. Eu lembro uma ocasião, até estranhamente, estava com neblina e nuvem, e eu estava sem a lanterna, e tinha me chamado para eu ir no hospital, e eu fui. E não é que eu tinha uma vaca, e acontecia isso, estava deitada no meio da rua e eu atropelei a vaca. Quando eu levei um susto, eu acho que a vaca também, que ela levantou assustada, eu também já assustado, só para mostrar como era difícil. E aí quando
às vezes necessitava, para alguma cirurgia ou algum procedimento, precisava luz, eu pedia, eles ligavam o motor. Quando ligava, iluminava a cidade inteira. Então era assim, ela estava azul, 2 da madrugada, de repente ficava tudo aceso. Então, no outro dia, todo dia, como é, doutor? O que teve lá no hospital, antes que ligaram a luz? Então, é uma coisa assim. Só que depois esse motor pifou. Aí ficamos, acho que uns 2 anos lá sem luz. E aí, como é que era feita a coisa? Eu encostava o meu carro lá, pegava uns negócios de bateria, ligava no carro, botava 3, 4 bicos em cima da mesa de cirurgia, e fazer a cirurgia que dava para fazer, mais simples, né? Dessa forma. Então, realmente era bem complicada. Felizmente, quem gerenciava lá, que o hospital eram irmãs, freiras, né? Então, elas levavam aquilo com muito cuidado, parte de asseio e tudo. E tinha algumas também funcionárias lá do próprio local. Mas eram pessoas de treinamento bem precário, né, e tudo, mas a gente foi se defendendo e nós ficamos lá durante 9 anos, né, no Roder Bonito. Talvez tenha sido um dos médicos que ficou mais tempo trabalhando lá. Aí depois eu vim fazer um curso de médico sanitarista aqui em São Paulo e eu vim para cá, onde eu então me especializei em medicina do trabalho. Bom, essas condições de habitabilidade lá eram muito precárias, né? Não tinha luz, que eu já falei, não tinha água, era tudo poço artesiano, quem tinha? Não tinha sanitário. A minha casa, quando eu fui morar lá, eles tinham feito uma privadinha dentro da casa, só que estava cheia de terra, porque eles não estavam quando era tudo casinha lá no fundo. O banheiro era casinha, lá na casinha tinha também um dispositivo para armazenar água e uma coisinha aqui que a gente puxava uma cordinha, ficava segurando nos dentes, aí abria, a gente tomava banho e depois soltava, parava. Que eu depois até melhorei e botei uma torneira lá para não precisar ficar com aquela cordinha. Então era tudo muito difícil lá, tudo, mau cheiro, fogão a lenha, não tinha geladeira. Depois eu comprei uma geladeira querosene, que era muito difícil de regular, para não dar cheiro, começaram a vir os filhos, então essas coisas eram difíceis. Por exemplo, as fraldas eram enxugadas na chaminé do fogão, enrolava quando estava muito frio, que não tinha sol, eu enrolava ali. A minha esposa passou muito trabalho nessa época também para a criação dos filhos. Eu tive três filhos lá, dos quais 2 são de lá mesmo, e eu fiz o parto deles lá mesmo, no Roder Bonito. O primeiro foi a freira que fez e eu fiquei acompanhando. Mas foi tão estressante ficar acompanhando aquilo, que o outro, quem fez, foi eu mesmo que fiz o parto do meu filho. Então, são coisas que agora eu até me arrepio de pensar como é que eu fiz isso, mas são coisas que naquela época dava para fazer, ou tinha que se fazer assim, e assim foi feito. Teve uma época lá que a gente... Como é que é? Não era asfaltado, nem tinha cascalho, era barro vermelho. Quem conhece barro vermelho sabe como é que é dirigir em barro vermelho, caminhar em barro vermelho, é como neve, de vez em quando resvala, cai. Então, teve uma época lá que a gente ficou quase um mês de chuvas. Então, sempre com botas. Falar em bota, cada casa tinha um limpador de bota, onde era um ferro assim, a gente passava a bota para ficar. Chegava no fim de dia que tinha muita chuva, tinha um bolo de barro assim, tinha que tirar para botar depois. E tinha e os carros tinham que andar com corrente, porque senão você andava com o carro simples, a não ser Jeep, mas nem tinha, só tinha um Jeep lá, né, que era o táxi, né? Então tinha que botar corrente. Então tem uma foto até minha lá, de bota e tudo lá. Tinha uma outra onde aparece um carro com as correntes. Está meio difícil de ver, mas na roda de trás tem uma corrente. Tem também uma foto onde aparece as nossas dificuldades por causa da falta de água, onde aparece aqui dando banho com a banheira aqui de um dos filhos, ou então dando banho com uma mangueira
nos filhos. E também tem umas fotos onde aparece a neve, né? Foi muito interessante esse assunto da neve, onde aparece eu brincando com a neve. Tem até uma criança das minhas lá brincando com um boneco de neve. E tem também uma outra foto aqui onde aparece eu e uma outra pessoa que foi o primeiro médico, o primeiro dentista formado que foi para lá. Eu vou comentar mais dois episódios daquela época lá que talvez seja de interesse. Eu tenho umas fotografias das crianças lá que estavam no colégio de freiras, né? De aniversário deles, que vocês veem. E é interessante porque a freira levava todos os coleguinhas na casa do aniversariante e levava lá e fazia uma festa como se fosse assim orientando os alunos nas brincadeiras, etc. Era muito, muito pitoresco e a gente achava muito interessante. Outro lugar que a gente tinha lá para se divertir, em termos para visitar, era o rio que tinha lá, o Rio da Várzea, que a gente tem algumas fotografias aí que mostram lá, ó, as minhas crianças lá numa balsa, uma balsa que ligava o Rodeio Bonito ao Saltim. Era uma balsa, não tinha ponte. Hoje em dia tem ponte. Eu até li outro dia numa revista, um jornal, que essa ponte tinha caído com a enchente nessa época também. Felizmente, o Rodeio Bonito fica no alto, não deve ter sofrido muito com a enchente, mas o rio encheu bastante e levou a ponte. Então, eram essas coisas assim que eu gostaria de ter contado. Na época essa situação meio complicada e tudo, e também uma falta de assistência do município mãe aqui, que era Palmeira das Missões, essa falta de assistência levou a que os habitantes da região pensassem em se emancipar. Então daí surgiu uma ideia, começaram a se fazer reuniões, principalmente os comerciantes lá da época, lembro mesmo do Sr. José Cadrolli, que depois foi o primeiro prefeito, o Trento, o Garbim e outros que estavam lá com outra gente, tinham professores e tal, começaram a se movimentar tentando fazer uma emancipação. E aí juntou-se, fizeram uma reunião e me colocaram de presidente da Comissão de Emancipação. Essa comissão se reunia e fez muitas conversas com os futuros distritos do novo município de Rodeio Bonito, que estava assim. Tivemos muita assessoria dos vereadores daquela época lá. Deixa eu ver se eu recordo o nome. Um que até depois foi governador do estado do Rio Grande do Sul, e um outro que era o da Borda, e o outro era o Josézinho, que eles chamavam lá, Amaral de Souza, assim. E ajudaram. Tinha também um advogado que foi contratado para nos orientar, e aí começou a campanha da emancipação, que durou um certo período de tempo. Eu não lembro meio que ano foi, mas foi nesse período que eu estava lá. E aí a gente foi até que se conseguiu que a Assembleia decretasse lá que a emancipação e a criação do novo município, que se chamou Rodeio Bonito. Eu lembro, inclusive, que a gente recebeu uma carta aquele que fazia o dicionário da língua portuguesa, não lembro o nome dele, Aurélio. O Aurélio mandou uma foto lá, queria saber como é que ia se chamar os habitantes da cidade de Rodeio. E aí a gente respondeu que ia ser rodeiense, e que eu acho que até hoje é assim que se chama. Então, isso levou então à campanha da emancipação, que também tinha uma série de dificuldades. Eu, como presidente, participei de algumas coisas, nem tantas quanto eu poderia ou deveria fazer, por causa da função de médico, né, que a gente estava muito preso no hospital. Eu quase não falei do hospital. O hospital era bem precáriozinho, tinha uma partezinha de alvenaria e a outra parte era de madeira. Inclusive a clausura das freiras era de madeira. Então não tinha muitos quartos, mas tinha 2 quartos que eram na área e os outros 5 ou 6, eu acho que tinha uns 10
que era na parte de madeira. Então, realmente não era muito fácil a vida lá, né? E nesse período de fazer, tinha que estabelecer os limites do novo município. Então eu lembro muito bem que eu trabalhei nessa fase, eu ajudei bastante. Então tinha assim, uma linha reta que sai da sanga do fulano de tal até a casa do fulano, em linha reta e seca. Depois ia até outro lugar, aí entrava no Rio da Várzea, aí fazia assim, ia para cá, para cá. E eu lembro que a minha esposa teve que datilografar isso tudo lá, ajudou bastante. E numa máquina de escrever, que não tinha nem corretor ortográfico, nem nada, então errou para tirar outra vez a folha. Era muito difícil essas coisas, mas já passou e foi, até que a campanha resultou no novo município. Teve uma solenidade muito grande lá, quando foi a instalação do novo município, veio uma porção de autoridades e tal, e aí nós viramos a sede do município. Pois não, eu até estou aqui com a fotografia que está lá na prefeitura, onde está lá, o primeiro da esquerda é o advogado, que veio lá de Erechim para dar cobertura técnica. Depois tem o padre Lorenzin, que é o padre que era muito ativo e fomentou uma porção de coisas lá e ajudou bastante nisso aqui. Tem inclusive uma fotografia onde ele aparece com o Papa João XXIII, uma porção de padres, ele visitando o Papa lá, ele mesmo distribuía essas fotografias. Tá? Tem depois ali o Calef, que é um maiorzinho lá, que está lá atrás, que era o dentista prático licenciado. Tem um outro que é Cope, que eu não lembro direito, mas eu acho que ele era fotógrafo lá. Tá? Depois tem o outro que é o Trento, que é um comerciante. E na frente, sentados, estão o José Cadrolli, ali à esquerda, e à direita estou eu. Quando eu era jovem, tinha cabelo preto ainda. Foi essa a comissão que trabalhou, e posteriormente, na primeira eleição, alguns deles foram vereadores, eu não lembro qual, e o André Cadrolli foi o prefeito eleito. Essa foi a comissão que trabalhou, e trabalhou bastante, e que conseguiu a emancipação. A situação estava tão difícil que não foi muito difícil juntar alguns elementos mais representativos lá da sociedade local, e a gente resolveu fazer essa comissão. Não foi muito complicado, não. O que foi mesmo complicado foi a conscientização dos distritos que fariam parte do novo município. Isso não foi fácil. Tinha alguns municípios, alguns distritos de Palmeira que não quiseram se incorporar. Então teve muita às vezes dificuldade de conseguir isso. Mas a comissão habilmente conseguia ir lá e conversar e tudo, até que se acertou a composição do novo município. Né? Foram comerciantes, principalmente. Teve um dos professores lá do grupo escolar, que também ajudou bastante. O padre Lorenzini era muito eficiente nisso. E o coadjutor dele, que era o padre Bruno Busata, também era uma pessoa muito... O padre Tranquilo era um padre italiano, acostumado com o sistema europeu, né? Então ele era uma pessoa muito regrada. O padre Bruno era um padre já oriundo lá de alguma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul. Então ele era muito chegado nos rodeienses, nos futuros rodeienses, que também eram da zona rural e tudo. Então isso facilitou bastante a campanha. E de mais a mais as condições eram tão precárias que não era muito difícil de convencer o pessoal que estava na hora de a gente se governar por conta própria. Isso foi uma mudança da noite para o dia, né? Eu lembro também a primeira moto niveladora lá, que chama Patrol, lá a gente chamava Patrol,
que veio e foi um sucesso. Eu me lembro que ela chegou lá na rua principal, aliás, não tinha muitas ruas, né? Eu lembro uma vez que foi lá um desses esses que fazem propaganda de medicação, os viajantes, foi lá conversar comigo e pediu o endereço. Eu digo, olha, aqui não tem endereço. Ele disse assim, eu vou botar Rua do Comércio sem número. Esse foi o endereço do hospital, porque não tinha o nome de rua, assim, nada. Era uma coisa muito precária, tudo, né? Então, isso tudo mudou, né? Veio a luz elétrica, veio o calçamento, veio água. Então teve uma série, teve o posto de saúde, veio o ginásio, então uma série de coisas. Tem algumas fotos lá onde eu mostro algumas coisas disso aqui que aconteceu. Deixa eu ver se eu lembro aqui, eu olho aqui as fotos para lembrar. Tem do ginásio, lá tem uma foto onde a diretora está com as crianças lá. No posto de saúde teve a funcionária, que era que comandava lá o posto de saúde, era a única funcionária, e eu era o médico. Depois tem... Das fotos eu acho que eram mais essas aqui. E mudou bem a parte de luz. Então teve uns equipamentos que a gente utilizava antes que viraram arcaico e que não se usa, mas só para lembrar, né? O ferro a carvão que a gente tinha que usar, não tinha. Fogareiro, que a gente também não usava mais. Fogão com a chaminé, que eu disse que se secava as fraldas, né? Fogão a lenha. O famoso lampião Aladim. Eu não sei se, talvez hoje nem sabe. Ele tinha uma camisa que se você batia muito ela rompia, então tinha que se lidar com cuidado e ela ficava toda incendiada, né? E era querosene também, então, e tinha uma manga de vidro em cima, tem a fotografia lá. E era difícil a gente encontrar, que tinha que cuidar bem como é que era a chama, para não ser muito grande, que podia sair fumaça. Então, essas coisas todas viraram coisas de antanho, né? Que não tem mais. Mas atrás disso aqui tem muita coisa. Por exemplo, veio gás, que começou a ter fogão a gás. Podia ter antes, mas não existia. Mudou uma porção, começou a aparecer os aparelhos elétricos, a geladeira a querosene. Essa geladeira a querosene era tão difícil de a gente acertar a chama, e se não acertasse direitinho não gelava. Então era muito difícil. Então foi um alívio quando você não precisou mais trocar, lidar disso. Foi feita uma estrada lá, que era nova, que era uma reivindicação antiga, que era a Estrada da Cordilheira, que a gente acompanhou passo a passo aquele lá. A gente ia lá, olha, já chegou em tal lugar, agora andou mais um pouquinho. A luz elétrica também foi a mesma coisa, acompanhava quase poste a poste, até que chegou no hospital. Eu lembro que veio um fiscal para olhar lá como é que estava a instalação, mandou instalar, fazer algumas alterações lá, porque não podia estar muito perto da casa. Então tudo isso a gente acompanhou, e isso foi realmente um grande benefício à emancipação. Isso foi uma pergunta que me permite fazer um grande agradecimento. Esse período que eu tive no Rodeio Bonito foi um aprendizado muito importante. E não foi só profissional, não. Foi aprendizado de como viver, de vida. E essa experiência foi muito importante para que eu, depois que chegasse aqui em São Paulo, pudesse fazer o que eu consegui fazer na vida, aí, uma porção de atividades, inclusive internacionais, e na academia, lá na faculdade, na vida profissional, na Volkswagen, etc., graças a esse aprendizado que eu tive lá na época do Rodeio Bonito. Então eu tenho que agradecer muito a época que eu tive lá, e como presidente da emancipação eu fiquei muito feliz de ter podido colaborar para que o município deixasse aquele período de muita dificuldade e passasse o que é hoje a florescente cidade, que é um ponto de foco de desenvolvimento de toda aquela região. Eu voltei uma vez no Rodeio Bonito porque um dos filhos que nasceu lá queria muito conhecer a cidade onde ele nasceu, e eu fui lá, passei lá um dia lá, fui lá,
E aí, inclusive, eu vi muito desse progresso. Eu quase não conhecia a cidade quando fui lá. Inclusive, asfalto lá por Vila Cristal, que foi um dos distritos lá. Fui lá. E aí eu passei no cemitério. E aí eu comecei a ver aquele pessoal lá. E eu mostrava e dizia para o meu filho, olha, esse aqui eu atendi, aquele ali, esse aqui eu conheço, tudo. Tá? E realmente, pela idade deles naquela época, eu fui o único que sobrevivi. Então, para mim foi muito importante, muito agradável e recompensador lembrar isso tudo, daquilo lá que eu já fazia tanto tempo. Mas não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz elétrica, eram escolas muito precárias, tinha o Colégio das Freiras, mas tinha também um grupo escolar do Estado, que era muito precário, não tinha comunicação, não tinha telefone, tinha um telefone só, que ficava lá numa casa. A agência do Correio era uma casinha de madeira que... A comunicação era um ônibus que saía de manhã às 6 horas, ia para Palameira e voltava depois às 18 horas, que trazia as coisas, trazia inclusive até coisas de casa, assim, que eles nem usualmente não se usam em ônibus, mas ele acabava trazendo. Então, e essas condições precárias é que levou a população a se rebelar contra a município-mãe, que era Palmeiras das Missões, pelo atendimento também muito pouco eficiente que fazia lá. As estradas, além de ser barro, também não eram muito ocasionalmente patroladas, né, para melhorar, então eram muito esburacadas, né? E com barro praticamente não se podia andar, não tinha jeito lá, era muito, muito difícil. Para ter uma ideia, lá era bem acidentado, então tem muitas descidas que fazia isso e subia lá. Então, em época de chuva, de barro, a gente tinha que descer mais ou menos rápido, passar embaixo onde só tinha os trilhos, então, e às vezes no meio que chamava o camaleão, alto, então a gente tinha que passar e às vezes a parte de baixo do carro ficava raspando ali, a gente e tinha que passar correndo para poder subir no outro, porque se tivesse que engatar uma segunda ou eventualmente uma primeira, ele patinava e não subia mais, aí tinha que empurrar o tegado para puxar, um trator e tal, porque não se conseguia. Então, tudo isso levou a se pensar em, olha, vamos nos emancipar, que a gente aí se governa e pode melhorar bem essa situação.